Boa noite e a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês que já me seguem no canal do YouTube, meus seguidores. E para todos vocês que começaram a se inscrever no meu canal do YouTube, que a paz do Messias chamado Cristo esteja com todos vocês e comigo. Meus irmãos, agora vamos ler juntos capítulo 14 de Gênesis. Agora estou ativa mais uma noite para trazer para vocês a mensagem. Como eu disse que já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, estou voltando a ler de novo para que vocês venham entender e compreender ela. Gênesis capítulo 17, pois diz assim: a aliança e a circuncisão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. O que é ser obediente em tudo? É estar unido, reunido com os irmãos, uns com os outros, e não estão afastados um dos outros. Irmãos, ser obediente a Deus em tudo, em dízimo, em oferta, em tudo, irmãos. Ser grato a Deus, amar uns aos outros. Seja obediente a mim. Assim o Senhor Deus falou para o seu filho Abrão, seu servo Abrão. Posso falar o que eu quiser. Filho, servo, o que é? Filho e servo de Deus, Abrão. Porque obedece, é obediente. E somente os obedientes que obedecem é que serão salvos. Essa é a realidade do Evangelho. Portanto, eu peço a vocês, em nome do Messias chamado Cristo, todos que se afastaram do Evangelho, que voltem. E até mesmo para os que estão fazendo divisões, separações, que voltem a entender e compreender que é melhor obedecer, estar unido, é melhor aprender e obedecer a Deus, que Ele está pedindo que seja, Abrão, seja obediente a mim em tudo. Seja obediente em tudo. Versículo 2. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Porém, Abrão, se você não for obediente a mim, nada disso acontecerá na sua vida. Versículo 2, de novo repito, Deus falando: eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Versículo 3. Então, Abrão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E Deus lhe disse, versículo 4, eu faço com você esta aliança
prometo que você será o pai de muitas nações. Se Abraão não fosse obediente a Deus, nada disso teria acontecido com ele. Nada disso. Então, Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e orou a Deus. Versículo 5. Daqui em diante, o seu nome será Abraão e não Abrão. Pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Versículo 6. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. Versículo 7. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes, somente daqueles que obedecem. Quem é descendente de Abraão, obedece, é obediente. Entendam, compreendam. Somente os obedientes, que são descendentes de Abraão. Somente os obedientes. Os desobedientes não são nenhum. Então você que desobedece, volte. Volte, porque o Messias, chamado de Cristo e de Jesus, ele está de braços abertos por todos, esperando vocês. Voltem. E sejam filhos de Abraão. Sejam obedientes. Voltem a se reunir com seus irmãos. Voltem. E seja fiel em tudo. Em tudo. No falar, no pensar, no agir, no viver. Seja fiel. Não seja desleal. Voltem. Voltem. Repito, quem é filho de Abraão são obedientes, porque Abraão foi obediente até o fim. Versículo 8. Darei a você e a eles a terra onde você está morando, como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus é Deus dos obedientes, não é Deus dos desobedientes. Deus é Deus dos obedientes e não é Deus dos desobedientes. Deus espera que todos compreendam e voltem. Todos os desobedientes, voltem. Voltem. Versículo 9. Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança. Você e os seus descendentes para sempre. Vocês serão obedientes. Você e seus filhos, suas descendências, serão fiel a mim e leal a mim para sempre. Somente os obedientes são filhos de Abraão e os desobedientes não são nenhum.
voltem. Todos que desobedecem, voltem, se arrependam, creiam em Jesus, voltem, creiam no Jesus Cristo, creiam no Messias, creiam no Alfa, no Ômega, no princípio e o fim, creiam no Cordeiro de Deus e voltem. Se afastem dessas pessoas que estão colocando coisas na cabeça de vocês. Voltem, voltem e sejam obedientes. Não sejam desobedientes. Voltem. Versículo 10. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. Versículo 11. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. As crianças que eram nascidas, recém-nascidas, em poucos dias de nascidos, eles tinham que circuncidar a criança. Na carne, eles tinham que tirar um pedaço da carne da criança, que era a aliança que Deus tinha feito com Abraão e com os seus descendentes. A aliança na carne. Mas a aliança hoje é no coração, é na mente. No coração e na mente, minha e sua, para que vivam e para que vivamos em obediência a Deus e a Jesus Cristo. Entendam, compreendam. Versículo 12. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros também teriam que ser circuncidados com 8 dias de nascidos. As crianças que eram recém-nascidos. Versículo 13. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. Esses serão um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Versículo 14. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Não foi obediente, não é obediente. Não é obediente. Aquele que não for circuncidados não poderiam morar juntos com os hebreus, com os israelitas, não poderiam. Estavam sendo desrespeitosos, estavam sendo desrespeitosos com Deus, ingratos, desobedientes, e Deus não permitia que essas pessoas vivessem no meio de Israel. Deus não permitia. Versículo 15. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame
mas a sua mulher de Sarai, mais de Sara. Versículo 16. Eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei e ela será mãe de nações. E haverá reis entre os seus descendentes. Versículo 17. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir. Ao pensar assim, por acaso, um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? Versículo 18. Abraão e Sara já estavam desesperados. Estavam desesperados porque não tinham filhos para se tornar herdeiros dos seus bens, da sua casa. Versículo 18. Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Versículo 19. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Deus falou e não volta atrás. Tem que se cumprir. Versículo 20. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Versículo 21. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. A aliança não era com Ismael, era com Isaque. A aliança. Não com Ismael, filho de Agar. Não. A aliança era com Isaque, filho de Sara e de Abraão. Versículo 29. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Deus foi para o céu e o deixou na terra. Versículo 23. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael. E todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Versículo 24. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. E o seu filho, versículo 25, e o seu filho Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado. Versículo 26, os dois foram circuncidados no mesmo dia. Versículo 27, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão, obedecendo
obedeceu a Deus, e as promessas se cumpriu. Capítulo 18. Capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão. Capítulo 18. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Versículo 2. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão. Sinal de respeito, de obediência e de adoração. Versículo 3. E disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vamos na minha casa. Vamos lá na minha casa, vamos comer na minha casa, tomar uma fuga, vamos conversar. Vamos lá. Vocês são meus convidados, vamos lá na minha casa. Versículo 4. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui, debaixo da árvore. Versículo 5. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão força para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Nós aceitamos a sua humildade. Seja humilde. Vocês sejam todos humildes. Humildes uns com os outros. Versículo 6. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, depressa, mulher, Sara, depressa. Pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão, porque temos convidados. Eles merecem honra. Temos convidados. Versículo 7. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Versículo 8. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore ali, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando eles comerem. Sinal de obediência. Obediente, Abraão. Dando exemplo para todos nós, os que são descendentes de Abraão, e para todos nós que temos que viver debaixo de obediência, da obediência, sermos obedientes. Todo aquele que é obediente é feliz, como Abraão. Versículo 9. Então eles perguntaram: onde está Sara, a sua mulher?
está na barraca. Respondeu Abraão. Versículo 10. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Versículo 11. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filho. O círculo dela já não tinha mais, já tinha cessado. Versículo 12. Por isso Sara riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Versículo 13. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho. Versículo 14. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara terá um filho. Versículo 15. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Abraão pede um favor de Sodoma. Abraão pede em favor de Sodoma. Porque naquela ocasião os 3 anjos vieram visitar Sodoma, passar por ali, para ver como o povo, os moradores, viviam. Versículo 16. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podia ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Versículo 17. Aí o Senhor, Deus disse assim mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer com Sodoma. Pretendo destruí-la. Por causa do pecado, da desobediência a ele. Deus fez tudo para o obedecer, e o povo de Sodoma estava todos desobedientes. Versículo 18. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Os obedientes. Versículo 19. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Temos que viver obedecendo a Deus. Povo, se acorde. Povo de Deus, temos que viver obediente uns com os outros. Temos que estar unidos uns com os outros. Ser fiel a Deus em tudo. Ser obediente em tudo a Deus. Versículo 20. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Versículo 21. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não.
Versículo 22. Então 2 dos visitantes saíram indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Versículo 23. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vai destruir os bons junto com os maus? Versículo 24. Mas Deus sabia que ali não tinha ninguém bom, nem mal ali. Eita, perdão, não tinha ninguém bom ali, só pessoas maldosas. Versículo 24. Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não a perdoaria por amor aos 50 bons? Versículo 25. Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso, tu és o juiz do mundo inteiro e, por isso, agirás com justiça. Deus já sabia que ali não tinha essas pessoas todas. Deus não sabia que não tinha essas pessoas todas ali, que Abraão estava pedindo. Versículo 26. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. 50 pessoas boas, honestas, justas, obedientes, fiel, leal. Se tiver, eu não destruirei a cidade e nem as pessoas. O Senhor Deus falou. Versículo 27. Versículo 27. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Versículo 28. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. 45 justos, 45 fiel, 45 leal, 45 obedientes. Se eu achar na cidade de Sodoma, não destruirei a cidade e nem os moradores. Versículo 29. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons, 40 pessoas boas, por amor esses 40 não destruirei a cidade. Deus respondeu: se tiver os 40 justos, os 40 bons, os 40 honestos, os 40 obedientes a mim, eu não destruirei a cidade e nem os moradores. Versículo 30. Abraão disse: não fiques zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar, e se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão, meu filho, se tiver somente os 30, eu não destruirei. Se tiver os 30 obedientes, os 30 fiel, os 30 leal a mim, eu não destruirei. Mas se tiver, Abraão, se não tiver, Abraão, se não tiver os 30, eu destruirei. Se tiver somente os desobedientes a mim, eu destruirei a cidade. Versículo 31. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20, por amor a esses 20 não destruirei a cidade. Deus respondeu:
Se tiver os 20 obedientes a mim, leal a mim e fiel a mim em tudo, meu filho Abraão, meu servo Abraão, eu não destruirei a cidade. Versículo 32. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10, por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu: se tiver os 10 obedientes, se tiver os 10 fiel a mim, se tiver os 10 leal e fiel a mim e obediente a mim, meu filho Abraão, meu servo Abraão, eu não destruirei a cidade e nem os moradores. Versículo 33. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora, foi para o céu. E Abraão voltou para casa. Aleluia. Aleluia. Capítulo 19. Sodoma, cidade de pecado. Capítulo 19. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Os 2 anjos, não os 3, porque Deus foi para o céu, mas os 2 anjos foram para a cidade de Sodoma, para ver o pecado do povo, para ver o povo, de que maneira o povo vivia ali. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, sinal de obediência. Os anjos encontraram um sobrinho de Abraão, Ló, sobrinho de Abraão, somente um ali. E disse, versículo 2, e disse: senhores, estou aqui para servi-los, por favor aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali, depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: não, nós vamos passar a noite na praça. Nós queremos ver o povo, todos os povos, como eles se comportam, como eles vivem. Nós não vamos na sua casa. Versículo 3. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Versículo 4. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Versículo 5. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa? Esta noite traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Que terrível pecado, terrível pecado. Um homem querendo ter relações com homens. Eles tinham esse tipo de relações. Versículo 6. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta. Versículo 7. E disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Versículo 8. Prestem atenção, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Ló preferiu dar as suas 2 filhas virgens
mas não queriam que aqueles homens de Sodoma cometessem aquele terrível pecado com aqueles dois anjos. Versículo 9. Mas eles responderam: saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois virando-se para Ló, disseram: pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Versículo 10. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Versículo 11. Em seguida eles fecharam que... Versículo 10. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Versículo 11. Em seguida eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos, e assim não conseguiram encontrar a porta. Os dois anjos cegaram aqueles homens lá que queriam entrar na casa de Ló e pegá-los. Cegaram os anjos. Os anjos puxaram Ló para dentro de casa e os anjos cegaram aqueles homens maldosos, aqueles pecadores, aqueles rebeldes, ingratos. Versículo 12. Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade, e tire todos daqui. Versículo 13. Pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Versículo 14. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. Versículo 15. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrumem-se depressa, pegue a sua mulher e as suas duas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. Versículo 16. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Versículo 17. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Versículo 18. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. Versículo 19. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida, mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Versículo 20. E está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto, deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Versículo 21. Então o anjo disse: está bem, concordo, eu não destruirei aquela cidade.
Versículo 22. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e de Gomorra. Versículo 23. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. Versículo 24. De repente lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Versículo 25. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. Versículo 26. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas por que ela virou uma estátua de sal? Quase poucas pessoas entendem. Sabe por quê? Ela foi desobediente. Deus disse, não olhe para trás. Os anjos disseram, não olhe para trás. Não olhem para trás. E ela olhou para trás. Não tem outra explicação. Ela olhou para trás. E então virou uma estátua de sal. Desobedientes não se salvam. Desobedientes não se salvam. Somente os obedientes se salvarão da destruição deste mundo que virá. Versículo 27. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Versículo 28. Abraão olhou na direção de Sodoma e de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Versículo 29. Foi assim que Deus destruiu a cidade do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Versículo 30. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as suas duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Versículo 31. Certo dia a filha mais velha disse a mais nova: o nosso pai já está ficando velho demais e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda a parte. Versículo 32. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Versículo 33. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Versículo 34. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo. Hoje à noite é você. Vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Versículo 35. Nessa noite versículo 35. Nessa noite tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada.
Versículo 36. Assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. Versículo 37. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. Versículo 38. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. Agora, vamos para o capítulo 20. Capítulo 20, porque Gênesis tem 50 capítulos. E eu quero ler o capítulo 20. E amanhã darei outra continuação. Quero que todos os inscritos do meu canal do YouTube assistam todos os vídeos para ir acompanhando as leituras do que a Bíblia Sagrada nos fala, que os obedientes serão salvos. E como eu tenho dito, que vou provar para vocês dentro da Bíblia Sagrada que Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. Capítulo 20. Abraão e Abimeleque. Abraão saiu de Mari, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sul. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, versículo 2, Abraão dizia: aqui Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Versículo 3. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. E eu vou te matar se você não devolver a esposa do meu servo, do meu filho obediente a mim. Ela é casada, devolva. Versículo 4. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara, e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? Versículo 5. Sim, se você não devolver e tocar nela, eu destruirei. Versículo 5. O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. Versículo 6. No sonho Deus respondeu: eu sei que você fez tudo de boa fé, portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Versículo 7. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra, mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. Devolva a mulher dele. Devolva, não toque nela não. Se você tocar, eu lhe mato. Versículo 8. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido, e eles ficaram com muito medo. Versículo 9. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: veja o que você fez, que mal eu lhe causei, para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. Versículo 10. O que é que você estava pensando quando fez isso? Versículo 11.
Abraão respondeu: eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Versículo 12. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Versículo 13. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: em todo o lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Versículo 14. Então ele não mentiu, ele falou a verdade. Ela era irmã dele por parte de pai, não por parte de mãe. Versículo 14. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos, escravas. Versículo 15. E disse: olhe, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser. Versículo 16. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Versículo 18. Por causa do que tinham acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou e também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A oração do filho obediente. Deus ouviu a oração de Abraão, pedindo, clamando, para que Deus perdoasse o pecado dele e abrisse a madre da esposa dele, da esposa do rei Abimeleque, compreenda. E das outras mulheres, as escravas, os parentes, as mulheres que eram parentes do rei Abimeleque. Deus abriu a madre, pois Deus tinha fechado a madre delas para que não tivesse mais filhos. Deus iria destruí-los por causa de Sara, a esposa de Abraão. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.